A morte mais desastrosa e horrível de uma montanha-russa nos Estados Unidos ocorreu em 19 de julho de 2013. A vítima foi Rosa Ayala Gaona Esparza, uma avó de 52 anos de Dallas, que visitava o parque de diversões Six Flags no Texas, com a sua filha e o seu genro. Não só foi atirada violentamente para o ar, como também foi torturada pela imperdoável atração dos gigantes do Texas. A cena foi horripilante e misteriosa. O pessoal do parque não conseguiu sequer localizar o seu corpo, até depois da chegada da polícia. Fique atento, porque essa história da horrível morte de Rosa Esparza, em Six Flags, Texas, é tão aterradora que o fará pensar duas vezes antes de andar de montanha-russa. Às 18h40, no famoso parque de diversões Six Flags em Arlington, Rosa Esparza teve uma morte incrivelmente violenta na famosa montanha-russa gigante do Texas. Esparza estava sentada na terceira fila da montanha-russa e foi atirada quando a viagem começou, a sua descida pela primeira grande encosta da pista. A montanha-russa gigante do Texas é enorme, longa e rodeada por tantos passeios de ambos os lados, que demorou muito tempo para encontrar o corpo, porque ninguém viu onde ele tinha caído. O corpo foi descoberto por um agente da polícia, que o avistou a partir de um convés de observação. Ele não podia acreditar nos seus olhos. O corpo parcialmente cortado estava horrivelmente envolto numa viga de suporte no telhado de alumínio da atração, do túnel Honky Tonk, com sangue e tecidos espalhados por uma área de 80 pés. Rosa foi declarada morta no local por paramédicos, que assistiam ao acidente. Acredita-se que a montanha-russa fez a sua primeira descida e estava fazendo a primeira curva a alta velocidade, quando a avó de Dallas morreu. Texas Giant estreou em 1990 como montanha-russa de madeira e foi reconstruída e reintroduzida em abril de 2011 como uma montanha-russa híbrida de madeira e aço. É bastante majestosa e enorme, medindo 1.500 metros de comprimento, e a sua maior elevação é de cerca de 150 pés de altura, o que equivale a um edifício de 14 andares. A história é muito perturbadora, pois Rosa Esparza foi torturada antes de ser atirada para o ar, com bastante violência. Segundo a filha de Rosa, que estava no carro à frente com seu marido, ela virou-se no início da viagem para verificar a sua mãe e a encontrou quase completamente virada para baixo no carro, com a cabeça apoiada no chão. Segundos depois, quando a viagem começou a sua terceira subida, teve de ver a sua amada mãe ser atirada para o ar. O seu coração parou e ela começou a gritar. O pior foi que teve de suportar o resto da viagem, sem saber o destino da sua mãe. Assim que o carro começou a parar, ela gritou com medo. Terror e lágrimas encheram-lhe o rosto e a alma. Minha mãe! Deixe-nos sair daqui, temos que ir procurá-la." Verificou-se que os operadores de boleia sabiam de alguma forma que este carro em particular estava defeituoso e que Rosa Esparza não estava devidamente retida no seu assento. Os investigadores da polícia de Arlington não conseguiram acreditar no que ouviam em muitos pontos durante a investigação. O operador da boleia lhes disse que tinha verificado os cintos de segurança de todos antes de os carros saírem, mas quando isso aconteceu, lembrou-se que achava que o cinto de segurança não estava bem posicionado na perna de Esparza. Os investigadores descobriram também que, por alguma razão, o arnês de retenção de Rosa foi suficientemente abaixado para que o computador o registrasse como bloqueado, levando o operador a declará-la livre para sair. Ironicamente, a mulher tinha recebido um e-mail um dia antes do incidente de uma mulher que afirmava ter viajado no carro número 3 no dia anterior ao incidente fatal. A mulher esclareceu que após o comboio ter carregado, o operador anunciou por cima do alto-falante: "Tudo limpo", mas imediatamente a seguir olhou para baixo e anunciou: "Verificar carruagem 3". Depois, o empregado que tinha previamente verificado os fechos voltou ao seu carro e verificou novamente os fechos. Um segundo depois, foi anunciado tudo claro. De acordo com uma testemunha que viajava na quarta fila, a contenção de Esparza não foi devidamente apertada. Acrescentou também que quando ela e o seu amigo, que estava sentado ao seu lado, viram Esparza de cabeça para baixo com os pés no ar, tentaram ajudá-la, mas não conseguiram alcançá-la. Os policiais e bombeiros que investigaram o incidente ficaram profundamente angustiados. Até os bombeiros demoraram 1 hora inteira a retirar o corpo de Esparza do telhado de alumínio. A cena foi imensamente horripilante. O seu corpo parcialmente enrolado à volta de uma viga de suporte, com a parte inferior do corpo no topo do telhado e a parte superior quase cortada a pairar sobre o lado sul do telhado. Parecia um banho de sangue. A viagem reabriu em setembro, após a implementação dos procedimentos de manutenção e inspeção recomendados pelo seu fabricante, Gerstlauer Amusement Rides. Foram também instalados novos cintos de segurança e as almofadas nas barras de retenção foram redesenhadas. Mais tarde naquele ano, em outubro,
Six Flags Park disse ao tribunal que não era responsável pela morte, porque simplesmente não era o fabricante ou projetista do passeio Texas Giant. Também tentaram minimizar o incidente, alegando que 2,5 milhões de pessoas já tinham andado na montanha-russa antes. Essa declaração provocou raiva generalizada na comunidade, porque todos sabiam, através da investigação e testemunhos, que a empresa sabia da existência do carro número 3, que tinha um sistema de retenção defeituoso, antes do incidente, e não fez nada para resolver o problema. O parque de diversões Six Flags estava tentando escapar com negligência. Embora a empresa mantivesse a ideia de que a falha mecânica não era responsável pela trágica queda de Esparza, a sua família acusou o parque de negligência e de operar um passeio defeituoso. De acordo com a ação judicial da família Esparza, o carro não tinha cinto de segurança ou arnês de ombros, mas apenas uma única volta, ou T-bar, para conter os passageiros. O processo alegou que, como a montanha-russa estava na sua primeira grande descida, a filha de Rosa Esparza ouviu gritos atrás dela e virou-se para ver a sua mãe, no processo de ser expulsa do carro, através da segurança do seu assento. Esparza foi então atirada contra uma pilha de apoio, quando o carro rodou e aterrou no telhado do túnel Honky Tonk. O processo alegou que antes de Rosa cair, as testemunhas disseram que ela se queixou de que o seu arnês não estava devidamente apertado. Aparentemente, depois de Rosa ter se queixado, a funcionária do parque lhe disse que enquanto ouvisse o clique do cinto de arnês uma vez, ele estava bem. Em comparação, os cintos dos outros passageiros clicaram mais de uma vez, o que significa que foram fixados com segurança. No entanto, o cinto de Rosa clicou apenas uma vez, mas os empregados permitiram que ela continuasse a viagem. O fabricante da montanha-russa, juntamente com os engenheiros da Six Flags e peritos externos, conduziu uma investigação interna de 2 meses após a morte de Rosa. De acordo com fontes internas, as inspeções mostraram que várias partes dos sistemas de segurança do passeio apresentavam incoerências e falhas intermitentes. Os advogados argumentaram que se o parque tivesse realizado inspeções regulares, como alegam, teriam detectado as inconsistências e falhas intermitentes e as teriam corrigido, o que teria salvo a vida de Rosa. A família de Esparza também tinha intentado uma ação judicial contra a Gestlauer Amusement Rides, a empresa que fabricou os carros para o parque. Em novembro de 2014, Six Flags e Gestlauer chegaram a um acordo com a família de Rosa Esparza. Os detalhes não foram revelados. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe, se inscreva e clique no sininho para receber notificações cada vez que carregarmos um novo vídeo, que o levará ao coração das cenas e mistérios de alguns dos mais aterradores incidentes, acidentes, catástrofes e acontecimentos paranormais de todo o mundo.